Seja bem-vindo a mais uma meditação. Hoje vamos contemplar uma das cenas mais gloriosas descritas pela Palavra de Deus, o retorno de Jesus em majestade. Milhões de anjos acompanham o Rei dos Reis, enchendo os céus de luz e melodia celestial, enquanto toda a criação se curva diante da sua glória. É o momento em que a esperança do povo de Deus se torna realidade e a promessa do Salvador se cumpre diante de todos os olhos. Meditação de hoje: a segunda vinda de Jesus. Sinal da vinda de Jesus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. O grande conflito, 640-641. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda, uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Testemunhos para a Igreja 1, página 60. O mundo inteiro verá. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 24 a 27. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. O grande conflito, 625. Jesus retorna em glória. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus, e não se calará. Adiante dele um fogo ira consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus, do alto, e a terra para julgar o seu povo. Salmos 50, 3 e 4, o grande conflito, 641, 642. Jesus claramente visto sobre a nuvem. A nuvem viva, de majestade e glória insuperável, aproximou-se ainda mais e pudemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Não trazia ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos eram como chama de fogo e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. Seu rosto era tão brilhante como o sol do meio-dia. Primeiros Escritos, 286. Alegria do povo de Deus. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens, que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós.
E em torrentes de louvor e ações de graças dos muitos assim ganhos para Deus, refluirá glória para o grande doador. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória. Vem com sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda vinda. A imaculada luz resplandecerá de seu esplendor, e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Jó 19, 27. Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar de seus fiéis seguidores. Eles viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7 a 9. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Parábolas de Jesus, 420, 421. Todos os justos verão a Jesus. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor precedendo aos que tinham sido postos a dormir em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Atos dos Apóstolos, 258. Vestes do mais puro branco. Cristo esvaziou-se completamente e assumiu a forma de um servo, e ofereceu sacrifício, tornando-se o sacerdote, e ao mesmo tempo a vítima. Assim como o sumo sacerdote, depois de realizar seu serviço no Santo dos Santos, vinha para fora ao encontro da congregação, usando sua roupa sacerdotal, Cristo virá nesta segunda vez, agora usando uma roupa gloriosa do mais puro branco, como nenhum tecelão da terra pode fazer. Ele virá em sua própria glória e na glória do seu Pai, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos os anjos o acompanharão em sua vinda. Manuscrito 113, 1899. Jesus ressuscita os santos para a imortalidade. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: Onde está,
ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. No princípio o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos refletem a imagem de seu Senhor. Oh, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. The Spirit of Prophecy Volume 4, páginas 463, 464, citado em O Grande Conflito, páginas 644, 645. Primeiro pensamento dos ressurretos. Ao serem eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55, O Grande Conflito, 550. A morte pouco significa. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo, para trazer vida a quem quer. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele depusera como homem, ele reassumiu e concedeu aos homens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Para o crente a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se for de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. João 8, 51 e 52. Para o cristão a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 4. A voz que bradou da cruz, está consumado, João 19, 30, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa, imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo mas também no mundo por vir. O desejado de todas as nações, 786, 787. Crianças restauradas. Os seus fiéis serão recompensados quando, em sua vinda, a morte perder o seu aguilhão, e a sepultura for roubada a vitória que tem pretendido. Então ele restaurará a seus servos os filhos que a morte lhes tomou. Assim diz o Senhor.
Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias 31, 15 a 17, Profetas e Reis, 239. Santos mortos guardados como joias preciosas. O doador da vida chamará a sua adquirida possessão, quando da primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos e por terem sido participantes da natureza divina são ressurgidos dentre os mortos. Mensagens Escolhidas 2, 271. Reconheceremos nossos amigos. A ressurreição de Cristo foi um modelo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos, da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Então conheceremos assim como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13, 12. No rosto, glorioso da luz que irradia da face de Cristo, reconheceremos os traços daqueles que amamos, o desejado de todas as nações, 804. Conheceremos uns aos outros. O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós, e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Mensagens Escolhidas 3, 316. Personalidade preservada em um corpo novo. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem, volta a Deus, para ser preservado. Na ressurreição toda pessoa terá seu próprio caráter. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando novamente o fôlego de vida e ordenando que os ossos secos vivam. Aparecerá à mesma forma, mas estará isenta de doenças e de todo defeito. Revive apresentando as mesmas características pessoais, de modo que um amigo reconheça o outro. Não há lei de Deus na natureza que revele que Deus restitui as mesmas e idênticas partículas de matéria de que se compunha o corpo antes da morte. Deus dará aos justos falecidos um corpo que lhe apraz. Paulo ilustra este assunto pelo grão de cereal semeado no campo. O grão plantado se decompõe, mas aparece um novo grão. A substância natural da semente que se decompõe jamais é ressuscitada como antes, mas Deus lhe dá um corpo segundo lhe apraz. O corpo humano compor-se-á de um material muito mais requintado, pois é uma nova criação, um novo nascimento. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44, Maranata, o Senhor vem, 299, Meditações Matinais, 1977. A volta de Cristo não será em silêncio, mas em glória, majestade e poder. Ele virá como vencedor, cercado por miríades de anjos, para buscar o seu povo e estabelecer o seu reino eterno. Os mortos que esperam com fé e sem vacilar ressurgirão gloriosos para com ele reinar. Que essa mensagem desperte em nós a fé viva e o desejo ardente de estarmos preparados para encontrá-lo naquele grande dia. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like,
compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal para mais mensagens de esperança. Que a paz e a graça de Jesus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.